Eu vou... O Carpegiani, né? E a Kelly são amigos nossos lá de perto de Oyama, lá em Tsunomiya. E estão dispostos aí, pelo menos aí estão ali firme. Aquela ali tá com a carinha assim, meio assim, né? Ela não sabe o que é espiritismo. É a primeira vez que ela veio, ela não sabe o que ela vai encarar aqui. Então eu vou falar o seguinte: as nossas aulas elas têm 4 momentos aqui, 4 momentos distintos. O primeiro momento é a nossa aula propriamente dita. O outro momento é o Evangelho. O Evangelho, a gente lê, nós estamos vendo aqui esse número 39, que é de um livro Evangelho no Lar, que é a psicografia do Chico Xavier pelo espírito Neo Lúcio. Então nós estamos vendo isso daí. São histórias contadas na espiritualidade de evangelhos, de encontros que Jesus realizava em Cafarnaum. Depois de um dia de pregação, eles iam na casa de alguém e faziam o evangelho. Então nós estudamos isso aí. No outro momento, é o momento de irradiação. Ai, amor, não tem a cadeira de irradiação. Hã? Tem um novo? Onde que você pôs? Onde que está a cadeira de irradiação? Sacola de pasta. Mas depois na hora do que nós achamos. No outro momento é a irradiação. No outro momento é o momento do passe. Tá? Então hoje eu vou dar um passe em vocês. O que é o passe? E o que é irradiação? Irradiação é um caderno onde a gente vai colocar nomes de pessoas que a gente quer fazer oração, quer fazer a irradiação, por isso que chama irradiação. No momento do Evangelho, nós nos concentramos, todos nós nos concentramos e irradiamos para aquela pessoa, tentando irradiar amor, alegria, às vezes está escrito lá que tem depressão. Se a pessoa, você pode escrever, né, se ela está precisando se ela está com problema financeiro, se é problema de saúde, se tem alguma doença, alguma coisa assim, aí escreve lá. Se não quiser escrever nada, não escreve nada. E a gente irradia do mesmo jeito. Depois a gente vê. Mas não achou, né? Não sei onde está, nem imaginou esse teste. E o momento do passe, o passe então é para você. Né? O passe é uma pessoa que é capacitada, né? Assim, digamos assim, que tem um certo controle. Não é? Uma mãe pode dar um passe, todo mundo pode dar um passe, desde que você tenha um autocontrole. Então você tem que saber se você está bem para dar o passe ou não. Se tomou um pileque, comeu uma feijoada meio salgada, aí você vai dar um passe, na hora que você der o passe, a pessoa cai desmaiada de sono, de cansaço, aí não dá. Então o passe é imposição das mãos, geralmente a gente faz no chakra, que é o coronário, que é a coroa, né? Que a gente chama de coroa, coronário, que na coroa, no topo da cabeça, que ele que vai, esse chakra é responsável por todas as funções dos outros chakras. Então se você coloca aqui a mão em cima do chakra, esse chakra, como é a coroa, que é o rei, digamos assim, que está lá na ponta, ele vai distribuir para os outros chakras a quantidade necessária para cada um deles. Logicamente que o médium, com uma sensibilidade, o médium, o passista, tem uma sensibilidade um pouquinho mais aflorada, logicamente, e se ele também sabe que aquela pessoa tem algum problema no pulmão, no fígado, ou alguma coisa assim na garganta, então ele vai direcionar então uma mão diretamente ou na garganta, mas nunca, jamais o médium pode encostar na pessoa, tá? Nunca, jamais. Tá? Porque, logicamente, que você vai dar passe em cada uma, né? Cada uma das pessoas. Imagina você encostar numa, encostar na outra, isso até é anti-higiênico. Né? Imagina você com um piolho aqui, passa o piolho para cá, piolho para cá, então é complicado. Piolho então tem que tomar muito cuidado nisso. Isso é muito sério. Não tem um cursinho que depois nós vamos desenvolver. Antes de começar então a quarta apostila, nós vamos fazer um cursinho de passe. Não é um tipo de cursinho, uma palestra só para saber o que é o passe e o que é a água fluidificada. Tá certo?
Então é isso que vai acontecer aqui. Não vai ter espíritos, tá? Ninguém vai conversar, porque espírito, nós fazemos reuniões privadas, com médiums, com pessoas especializadas, capacitadas para estarem à volta de uma mesa, geralmente 5, 6 pessoas, não mais que isso, onde nós vamos então nos colocar o médium e as pessoas vão se colocar à disposição do plano espiritual para que, se eles tiverem algum espírito que precisa ser orientado pela equipe mediúnica, então ele vai ser comunicado na mesa e nós vamos então dialogar com os espíritos. Tá certo? Porque no espiritismo os espíritos nada mais são do que nós mesmos desencarnados. Nós vamos ser um dia espíritos. Né? Hoje nós estamos encarnados. Né? Nós não somos encarnados, nós estamos. Daqui a pouco nós não vamos estar mais. Tá certo? Dito isso, essas considerações, né, Kelly? Tá mais calminha agora? Né? Sorrindo, não sei se é sorriso nervoso, sim, mas vamos lá. Hoje, então, nossa aula ainda está torto. Melhorou. Não? Bom, vai ficar assim. Piorou. Piorou mais ainda. Quase quebrou o negócio aqui, né? Então, nós estamos no programa 3, na unidade 5, na subunidade 1, que são as leis morais. Tem um caderninho aí, aqui. Não, nessa apostila. Então, o programa 1, nós estamos já no programa 3. Então, nós já passamos pelo programa 1, já passamos pelo programa 2, então nós estamos no programa 3, que são as leis morais. Tá? Na realidade, são 3 apostilas aqui. Nós colocamos uma só. Né? Então, nós vamos ver as leis morais. E hoje nós vamos falar da necessidade do trabalho e o limite do trabalho e do repouso. Nós temos, quem que inventou o trabalho, né? Qual que é a necessidade que nós temos de trabalhar? Nós aprendemos na aula passada que nós temos que viver em sociedade. Nós fomos criados em viver em sociedade. E a primeira sociedade é a sociedade familiar. É o convívio familiar, que é uma sociedade. Nós cuidamos dos pais, os pais nos cuidam, depois que os pais ficam velhos, os filhos cuidam dos pais que estão velhos. E assim vai, né, por diante. E então, a necessidade do trabalho. Que genericamente o vocabulário, né, a palavra trabalho, pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Então isso aí é uma definição de trabalho, né? Uma ocupação. Ele pode ser material, exercício material, ou um exercício intelectual. No caso, material é o negócio do pedreiro, nós que trabalhamos em fábrica, fazemos coisas lá. Intelectual é aquele que escreve um livro, que faz um programa num sistema, alguma coisa que usa a cabeça. Nós, como não estudamos, nós temos que ir para o chão de fábrica mesmo, né? Não tem jeito. Então, para conseguir alguma coisa. O trabalho, porém, é uma lei da natureza. Uma lei da natureza que todos trabalham, até o passarinho trabalha. Todo mundo trabalha por alguma finalidade. Todo mundo trabalha. A formiga trabalha, as abelhas trabalham. Então é uma lei da natureza. E nós também vamos trabalhar. E mediante é uma lei da natureza, mediante a qual o homem forja o seu próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio de suas necessidades imediatas na comunidade
social onde vive. Aí ele fala de novo em sociedade. O que é isso aqui? Então, ele vai criando necessidades imediatas. Então eu preciso aqui arrumar a nossa sala. Então a necessidade é ter mais cadeiras. Então você vai trabalhar para isso. Então a nossa necessidade é ter apostilas. Então faltou tinta, então nós vamos ter que trabalhar para isso. Então nós sempre estamos criando necessidades. Mas a princípio, sempre pensando na comunidade. Né? Então, nós temos aqui estradas, nós temos a luz, nós temos água, nós temos energia elétrica. Então tudo isso são necessidades que alguém trabalhou para isso. Alguém fez um computador, alguém fez essa casa, alguém fez essa instalação, tudo teve um trabalho. Então é a preservação da vida. Então nós estamos aqui, se tiver frio nós temos equipamento para nos aquecer e assim por diante. Então, preservação de suas necessidades. Então o trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material física, mas também intelectual, labor desenvolvido, estímulo. É isso que ele já falou na primeira situação lá, né? Então não é somente material, na física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte e da ciência. Aí nós temos os cantores, os bailarinos e tal. Então isso aí também é um trabalho. E aí nós temos aqui uma pirâmide de necessidade de Maslow. Isso daqui foi, digamos assim, desenvolvido durante anos. Esse senhor, Dr. Maslow, ele fez alguma coisa assim sobre o trabalho. Como é que nós trabalhamos? Nós temos assim 3 períodos e 1, 2, 3, 4, 5 objetivos. No primeiro período é de responsabilidade, que a gente aqui está tipo assim, um comprometimento quase que assim, de segurança, de socialização e da fisiológica. Quer dizer, nós precisamos nos agasalhar do frio. Nós não vivemos mais em caverna, né? Então nós precisamos trabalhar para ter uma casa. Então nós precisamos trabalhar para pagar o aluguel. Isso que eu falo, eu não gosto de trabalhar, eu só trabalho porque eu preciso pagar o aluguel, né? Senão não tenho onde morar. Precisamos comer, precisamos ter alimentos. Então isso é uma responsabilidade também com os nossos que estão aqui. Então daí já estamos falando de socialização, da nossa família, de socialização, e da família, da socialização do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país onde a gente vive. Então nós também trabalhamos para isso. Eu trabalho numa fábrica onde a gente faz equipamentos para automóvel. Nós fazemos o tanque de gasolina de um certo determinado carro. Alguém vai comprar aquilo lá. Então nós estamos ajudando, dando emprego, a fábrica está dando emprego, está dando trabalho, fazendo então um trabalho de responsabilidade e de comprometimento com a fisiologia, quer dizer, da nossa morada, do nosso alimento, da nossa segurança. Né? Então nós estamos seguros aqui, nós temos polícia, nós temos bombeiro, então se alguma coisa acontecer, nós temos hospitais, então nós temos estas necessidades do trabalho, nós temos então uma responsabilidade, um comprometimento e uma motivação. Aí, nessa motivação, entra duas características aqui, que é a autoestima e a autorrealização. Né? Então, autoestima, o que é? Autoestima é você estar bem. Então, você vai para a academia, você gosta de ficar bem, você gosta de colocar um piercing aqui, né? Você também gosta de colocar o piercing, coloca piercing, coloca brinco. Óculos não, porque óculos é necessidade, né? Então, anel, pulseira, um tênis bacana, uma roupa
Opa, bacana, então é autoestima. E autorrealização. Que você atingir alguma coisa, alguma coisa na sociedade, alguma coisa, uma autorrealização de um objetivo. Então eu quero ter um carro novo, então o meu objetivo é eu quero comprar um híbrido, então eu vou ter umas metas para cumprir, eu quero ter uma casa, uma chacrinha no Brasil, então eu quero ter lá, eu quero ter alguma coisa que vou me planejar, vou me vai ser uma autorrealização, uma coisa material assim que eu vou conseguir. Mas isso aí, essa autorrealização e autoestima está lá em cima da pirâmide. O que nós trabalhamos mesmo, todo trabalho é feito para o quê? Para a nossa fisiologia, para comer, para ter o que comer, a básico, né? Para ter a comida, a segurança e a socialização. Tá certo? Não vou me estender muito nisso, senão vai longe, mas deu para ter uma ideia? Tá certo? Vamos lá então. Agora, vou ter que dar um zoom aqui, porque eu não entendi. A ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Minha avó já falava, minha avó era uma sábia, ela falava assim, mente vazia, casa do diabo, né? Não era isso? Coisa parecida? Porque se você está ocioso, você está planejando alguma coisa, e não é muito bom não, já é pro mal. Então, quando a gente fala assim, uma criança, alguma coisa que está quietinha, está aprontando. Faz alguma coisa, vai lavar uma louça, vai lavar uma roupa, vai fazer um sode, porque alguma coisa aí está acontecendo. Então sempre nós temos que estar ocupados, ou fazer alguma coisa. Certo? Então, e aqui, realmente está meio pequeno aqui, porque tem que arrumar isso aí. Nos mundos mais evoluídos, quanto nos inferiores, a natureza do trabalho é a mesma. Então nós temos aqui a escala do mundo dentro do Espiritismo, nós temos alguns fundamentos, e o quinto fundamento dele, nosso, é a pluralidade dos mundos habitados. O nosso planeta, nessa escala evolutiva, ele está digamos assim, ele está nessa seta verde aqui. Ele está numa transição. Ele está passando aqui do mundo de provas e expiações, ele está fazendo a curva aqui. Nosso planeta aqui, ele ainda não entrou num mundo de regeneração, ele está no mundo de provas e expiações. Mas no mundo feliz, no mundo celestes ou divinos, o trabalho também existe. Então, não é somente no mundo primitivo. Aqui no mundo primitivo é o tempo das cavernas mesmo, onde naquela escala lá a gente só se vivia para matar o mamute e comer e usar a pele para nos agasalhar. Então, hoje as nossas necessidades são outras. Então, nos mundos evoluídos, quando nos inferiores, a natureza do trabalho é a mesma. Então, trabalha-se também nos mundos superiores, na espiritualidade, e nos mundos inferiores também. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Como eu falei, necessidade de um mundo vai depender da situação, da característica do mundo. Se é mundo primitivo, se é de provas e expiações, de regeneração. Então nós vamos ver as nossas necessidades físicas vai sempre diminuindo. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Então, nos mundos celestes ou divinos, o trabalho vai ser somente intelectual, não vai ser trabalho braçal. Mas não deduzais aí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Não vamos imaginar quando alguém desencarna, quando alguém morre, vai descansar, né? A gente fala isso, é natural nosso, né? Vai descansar. Muito pelo contrário, aí que começa o trabalho. Né? Quando eu me for, e eu vou, né? Algum dia eu vou
Aí não coloca lá, descanse em paz. Não, aí não dá. Porque Mas se a gente colocar, vai trabalhar, você vai ficar bravo. Pois é, Você né? não gosta de trabalhar, então ainda vão colocar no celular. Não colocar nada. Não, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Então, não deduzais que é daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Logicamente que nós somos ainda inferiores, né? Então nós gostamos da boa vida. Mas para nós ter uma boa vida, nós precisamos trabalhar e muito ainda. E aqui nós vamos ver aqui nos mundos primitivos, que é esse mundo aqui, que é das primeiras reencarnação, é a época, eu falo assim, que é a época da espada. Tudo no negócio era na espada, né? Não, qualquer coisa era na espada. O mundo primitivo, os seus habitantes são mais rudimentares. A força é entre eles a única lei. Carentes de indústrias, de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Então, naquela escala lá, ele estaria na base ainda da pirâmide. Não é agora, não. Esse aqui... Conhecimento. Onde eu estava? É aqui mesmo? Não é? Aqui. Nos mundos primitivos, tá? Nos mundos que chegam em grau superior, as condições de vida da vida moral e material são muitíssimos diversos da vida da Terra. Quer dizer, é diferente. Cada planeta, cada mundo é diferente. Então, assim, tem um tipo de trabalho que a gente vai fazer em cada mundo desses aqui. Como a gente já fez no mundo primitivo, está fazendo agora no mundo de provas e expiações e vai fazer no mundo de regeneração. O tipo de serviço vai ser diferente. Tá? Entretanto, nos mundos felizes, não são obras privilegiadas. Mundos felizes são aqui, ó, mundos felizes, onde só existe o bem, na sua maioria. Entretanto, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos são acessíveis as mais altas categorias, apenas lhes cumpre a eles conquistá-las, pelo seu trabalho alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos no lodaçal da humanidade. Aqui, nós vamos pensar o seguinte, todos trabalham. Quem assistiu o Nosso Lar? Você assistiu o Nosso Lar. Todos aqui assistiram o Nosso Lar? O filme? Ou leram o livro? O que acontece? Tem um governador, são 72 ministros que formam, cada um cuidando de uma pasta. Então um cuida da natureza, outro cuida da reencarnação, outro cuida dos hospitais, outro cuida da desencarnação e assim por diante. São vários ministérios. Cada ministério tem os seus ajudantes, tem os seus trabalhadores. Peguei uma imagem aqui do filme, que é essa primeira imagem aqui, onde o governador geral ele reúne todos os trabalhadores. Vocês lembram o que ele estava falando aqui? Ele estava convocando porque nesta época ia acontecer uma grande guerra, a Segunda Guerra Mundial, onde ia desencarnar muitas pessoas. Então ele reuniu todos os seus auxiliares, os seus ministros, e falava para eles assim: vamos convocar todos os trabalhadores possíveis, porque nós vamos receber muita gente vai vir do plano físico para o plano espiritual, onde nós vamos precisar de muita. Então era um trabalho de esforço, de guerra mesmo, onde eles iam receber todos esses espíritos. Vocês lembram disso? Então ele está ali falando
inclusive parecia telas, né, aí ele falando somente para a equipe maior deles, mas ele transmitido ao vivo para todos os setores de toda a cidade do nosso lar. E ele falando, convocando os trabalhadores. Cada um de nós temos que nos preparar, porque nós não vamos trabalhar somente aqui, nós vamos trabalhar também no plano espiritual. Então, o que eu quero fazer no plano espiritual? Então, são muitos serviços. André Luiz também foi reclamar lá, porque ele era médico, ele se formou médico. Ele foi reclamar. Ele queria um emprego, ele queria um trabalho, ele queria fazer alguma coisa de acordo com o nível dele que ele tinha aqui no nosso plano. Mas lá é diferente. Então, tem ar-condicionado. Tem. Melhor, Tem ar-condicionado e muito melhor que aqui, né? E faz um barulho danado. Lá não, lá é mais silêncio. Mas vamos chegar lá. E André Luiz, então, o que acontece? De um tempo, ele vai lá, leva uma bronca, ele conversa lá com o governador diretamente, que o governador atende todos, e é encontrado ele o quê? Varrendo a sala lá de cirurgia, lá, né? Aos poucos, então, ele vai então aprendendo o trabalho e o serviço que ele tem que fazer. Então, o trabalho, a necessidade do trabalho vai depender da onde que você está. Certo? Se nós estamos aqui hoje no Japão, nós temos uma necessidade aqui. Se nós estamos no Brasil, as necessidades são outras. E se estamos no plano espiritual, também é outra. Certo? E assim é por todo o nosso universo. Esta aqui é uma foto do Hubble. Eu ia mostrar uma foto onde que o Hubble é um telescópio, o maior telescópio, tirou milhões de fotos já, e outras coisas assim fantásticas. E aqui eu acabei não vi da onde que é esse aqui, de qual constelação que é. Nós imaginamos assim, interessante aqui, porque tem muitos sóis, muitas estrelas, sóis mesmo, né? Olha só, são planetas, são, digamos assim, para nós, são mundos celestes ou divinos. Então, muita coisa ainda. Então, nós temos ainda a nossa caminhada, é muita. Então, nós temos que nos preparar. E a única coisa que nós para nos preparar, nós temos que ter conhecimento. Certo? Porque senão, nós vamos, digamos assim, para mundos trevosos. Aqui logicamente de um filme que eu tirei agora também, esqueci de anotar, preciso anotar isso aí, porque os direitos de imagem é sempre interessante colocar, né? Os créditos da imagem. Mas aqui é de um filme, se eu não me engano, onde se paga uma moeda para passar ali a Dona Morte, né? E ali são espíritos sofredores. Procurei algumas imagens, mas eu achei interessante essa daqui para ter a noção do que como que um trabalho artístico, digamos assim. Aqui nós temos aqui um corvo, né? Olha só, sempre ligado a coisa corvo, né? É um bicho tão inteligente. Faz bem, né? Geralmente faz bem, né? E aí nós temos o vermelho, nós temos aí a morte com a sua foice, e as pessoas na água pedindo socorro. Então, para aí nós temos uma ideia assim, meio que folclórica, digamos assim, do que é os mundos inferiores. E lá também tem seus trabalhadores, né? Tem necessidades aí dentro do próprio nosso lar, tem mensageiros que vão nessas zonas mais inferiores resgatar essas pessoas. Também é um trabalho. E eles ganham, parece que, mais bônus horas. Eles têm aí um adicional aí nessa situação. Agora, o que nós temos sempre que pensar hoje é trabalhar ajudando. Tudo que nós fizer hoje, nós sempre temos que trabalhar, pensar em ajudar as pessoas. Trabalhe ajudando as pessoas. Mesmo que seja assim, uma palavra, um abraço, um incentivo, uma conversa, nós sempre temos que trabalhar. O nosso trabalho não pode ser inútil.
Essa daqui é uma... Lógico que são atores, né? Lógico, mostra como que nós devemos incentivar a juventude de hoje. Hoje, a juventude, isso acontece na maioria, principalmente no Brasil, quando um filho, vocês não têm filho, mas nós que temos filho, alguém vem para você e fala assim, olha, seu filho está saindo com uma pessoa não muito bacana, né? Seu filho está saindo com uma pessoa que só faz arte, né? Que só quer dar trote em outras pessoas, que só prejudicar as outras pessoas. Aí, nós como espíritas, nossos filhos têm que ser criados assim, e isso já aconteceu com nós, fala assim, olha, eu acho que é o inverso, eu acho que é essa pessoa, né? A gente vai falar assim para a pessoa, essa pessoa que está andando com meu filho é que está andando com uma boa companhia. A gente nunca pensa o inverso, né? Quer dizer, você está andando comigo, eu não sou uma boa pessoa. Então, a Jean está andando com uma pessoa que não é muito bacana, né? Ele tem que tomar cuidado com isso. Para quem conhece você, para quem conhece a Kelly, fala assim, olha, ele está andando com o Adalberto. O Adalberto não é uma coisa muito boa, né? Então, que bom para mim, porque eu vou andar com pessoas boas. Então, aí é influência. Como nós temos que agir com a influência, que também é um trabalho que nós temos que desenvolver dentro de nós. Nós influenciamos as pessoas para o mal e as pessoas também podem influenciar nós para o bem. Então nós vamos ter que analisar isso. E isso mostra muito bem nesse pequeno vídeo que nós temos aqui. Vamos lá. Esse som. Vai sair bem? An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside, and in the distance they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise, he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands and evoked the blessings of heaven upon the
those who had given him this needed help. The boys remained hidden until he had gone. They had been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Bacana? Entenderam? Então, o nosso trabalho é sempre ajudar as outras pessoas. Temos as nossas necessidades, mas nós temos que ajudar outras pessoas. Como eu sempre falo, vou repetir de novo, se nós ajudarmos, se eu ajudar cada um de vocês, eu tenho certeza que eu estou ajudando bastante pessoas. Mas em contrapartida, se eu precisar de ajuda, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que estão me ajudando. Vocês entenderam? Então trabalha sempre para um ajudar o outro, um ajudando nós. E nós temos uma cidade inteira nos ajudando, e nós estamos ajudando a cidade também. Então esse é o nosso trabalho, ajudar as pessoas. Tá certo? Então, depois, nesta aula, tem muita coisa. Vocês vão ler com calma, com tranquilidade, e depois, para vocês agora, né, necessidade, limite do trabalho, né? Então, limite do repouso, limite do trabalho. Bom, nós sabemos que o trabalho é a lei da natureza. Então, que forja, né, o nosso desenvolvimento, progresso. E também ele amplia os recursos de preservação da vida, né, por meio da satisfação de suas necessidades imediatas na comunidade onde que nós vivemos. Bom, aí parece que eu copiei a mesma coisa aqui, né? Aí eu queria mostrar esse aqui para vocês. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos superiores sobre o repouso, né? Então, sendo o repouso uma necessidade depois do trabalho, não é uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. Então, aí nós estamos falando do corpo físico. E também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, o repouso ele serve para reparar as forças do corpo e também para dar a liberdade para a inteligência. Eu, quando estou muito cansado, não consigo pensar, não consigo raciocinar, não consigo fazer nada. Eu tenho que parar, descansar. Até ontem, eu acho que descansei umas 2 horas lá, acabei ficando 3, né? Depois fomos jogar Hanabi e tal, né? Depois eu voltei. Então, e aqui, isso é da pergunta 682. Na 683, Kardec pergunta: qual é o limite do trabalho? E os espíritos respondem: o limite, limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, nós temos que trabalhar até o limite das nossas forças. Mas nós é que vamos escolher isso. Logicamente que as pessoas falam assim: eu estou cansado, eu cansei, não quero mais brincar disso. Então, aí vai de cada um. Na 684, ele perguntou: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores o excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque restringe, transgride a lei de Deus. Esse aí nós já vimos que é aquela da liberdade, a lei de liberdade, da escravidão, lembra? Daquela aula que nós tivemos? Então, nós já... Agora aqui,
na 685, Kardec pergunta: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Aí sim. Sim, pois não está obrigado a nada, senão a proporção das suas forças. Vai continuar trabalhando de acordo com suas forças, é lógico. Aí, não contente, aí ele forma uma pergunta 685A, que é complemento daquela primeira. Mas, o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo e a lei é a lei da caridade. Então, por isso que a gente fala que primeiro, o forte deve trabalhar para o fraco. Se nós temos uma família, a família cuida desse velho, né? Agora, se o velho não tiver família, a sociedade deve ampará-lo. Por isso que nós temos que trabalhar em sociedade, certo? Por isso que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, como diz Marcos. Na instituição apresentava uma medida útil, por isso que destinava a proteger o corpo do esgotamento resultante do excesso de trabalho. Aqui, pronto, soltou a creche agora, né? Aqui, no tempo de Jesus, era proibido trabalhar sábado. Mas Jesus continuava trabalhando, continuava curando, continuava pregando, continuava fazendo as coisas que ele tinha que fazer normalmente. E ele fala então, o sábado, né, foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Porque naquele tempo não existia folgas remuneradas, né? Isso aí foi depois que a sociedade foi desenvolvendo é que teve então as folgas. Hoje nós temos os nossos dias sumis, vamos para a praia, né? Vamos para os rios, temos aqueles dias de descanso. Naquele tempo não tinha, eles trabalhavam direto. Do tempo que Moisés veio do Egito, ele trouxe esse dia de descanso. Só que esse dia de descanso, ele não podia fazer nada, não podia fazer nem comida, nada. Né? Para descansar do trabalho bruto, do trabalho em casa podia fazer. Quer dizer, a mulherada se folgava, não lavava a louça, não fazia nada, aí é complicado, né? Não mais naquele tempo. Então, aqui ele fala assim: reservemos um dia para o descanso do corpo, mas consagremos-no de modo especial a Deus, santificando ainda mais, se possível, do que os outros dias de nossa existência, pela prática de obras que atestem o nosso amor aos outros homens e ao Pai Celestial. O que ele quer falar aqui? O que ele quer dizer aqui é que nós pegamos esse dia de descanso, mas trabalhemos para os outros, trabalhemos para o bem dos outros. Se nós estamos aqui, por exemplo, hoje nós estamos de folga, nós viemos aqui conversar um pouquinho, aprender um pouquinho mais. Logicamente que nós também estamos aprendendo junto, falar sobre coisas morais, falar sobre o trabalho. Então, ter digamos assim, um dia para que nós possamos praticar o bem. Por esse motivo, Jesus alimentou, pregou, curou e curou a obsessão de uma mulher que havia 18 anos, ou a mão ressequida de um homem, entre tantos benefícios realizados, mostrando que todo dia é dia para a prática do bem. Como nós vimos no nosso vídeo, nós temos que praticar sempre o bem, né? Mesmo nas nossas menores ações. Tá certo? E nesse vídeo aqui, nós vamos ver o trabalho mais difícil do mundo. Qual que é, o que vocês acham que é o serviço mais difícil do mundo? Nós temos o estivador, né? Que é aquele que solda, né? Temos aqueles que fazem limpeza de esgoto e tal. É um trabalho bruto,
mas um trabalho que tem bilhões de pessoas trabalhando aí. Geralmente é um trabalho, também tem homens trabalhando nesse serviço, né? Mas geralmente é o trabalho de mulher, o trabalho mais duro que tem. Sabe qual que é? Vamos ver. Tá em inglês, né? Hoje é tudo em inglês, né? Mas nós vamos prestar um pouquinho de atenção. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. 2 minutes. Thank you. Hi. Good afternoon. Sorry about Hey, that. how are you? Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Cara do homem, ó. Uh, Tá contente, né? okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not That's possible. crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, on holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. Muito feliz lá. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Você quer dormir, né? Yeah, Tem que all dormir. encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro Crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah, moms. That's awesome. Setor liberações. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my god. Moms are the best! Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Trabalho mais difícil do mundo. Foi errado, mas Né? nunca a gente se queixa. Só um abraço do filho já acontece. Alguém chorou ou não? Deu uma certa. Dura, né? Hein? Gente dura, né? Ninguém chora, né? Só molha o olho. Bom, então, a nossa aula hoje
hoje, são 2 aulas hoje, então necessidade do trabalho, Então nosso trabalho sempre é trabalhar para o bem, para a sociedade e para nós mesmos, tá certo?